funciona a obtenção de bolsas de estudos? Bom, como é que é a ajuda de custo nas universidades? É possível, né? É possível, não é possível? As faculdades particulares aqui na Itália, elas são pouquíssimas. Normalmente são os cursos que você faz, né, online, à distância, que você não precisa estar presente na universidade. Tem as universidades mais caras como instituição, né? Por exemplo, a Milano Bicocca, ela é mais cara como instituição. No mais, as universidades são públicas, elas são consideradas bens públicos, mas você tem que pagar as taxas para utilizar. Não é uma mensalidade como a gente conhece no Brasil, mas é uma taxa mesmo anual, 2 ou 3 parcelas anuais, e elas são pagas já com a sua renda. Então, a primeira coisa que precisa, se você vai vir se inserir numa universidade italiana, você está vindo do Brasil, pode preparar a certidão patrimonial e pode preparar o imposto de renda traduzido, porque vai servir. Por que vai servir? Para você pagar a taxa universitária aqui na Itália, de acordo com a sua renda, você tem que apresentar esses requisitos. Você tem que fazer junto a um CAF. O CAF é o Centro de Assistência Fiscal, ele é gratuito para alguns serviços, por exemplo, os serviços de indicador socioeconômico equivalente para ensino universitário, é gratuito. Então, você procura um CAF, CAF, Casa, Amor, Flor, e você vai procurar esse CAF, tem que agendar, porque sendo uma coisa gratuita, tem muita procura e tem muita gente para eles atenderem. Aí você vai agendar o seu atendimento nesse centro de assistência, eles vão preparar para você o seu indicador socioeconômico equivalente para você apresentar para a universidade. Quando você apresenta esse indicador socioeconômico, ele vai te indicar quanto que você tem que pagar de taxa. Meu caso específico, eu sempre fui estudante independente. Quando eu vim morar na Itália, eu já vim morar sozinha. Então, 2 anos depois, quando eu me inscrevi para você ser considerado estudante independente, você tem que morar antes de se inscrever na universidade 2 anos sozinho. Eu sempre fui independente, sempre, né, de acordo com os critérios da universidade. Daí, eu nunca paguei as taxas além das minhas possibilidades econômicas. Eu fazia esse indicador socioeconômico e a universidade me fazia pagar o mínimo. Aí, agora, inclusive, é muito mais justo hoje em dia, mais moderno, tem a isenção completa. Se você ganha anualmente no seu núcleo familiar, né? Porque se você vem de uma situação não independente, você vai ter que demonstrar o patrimônio da sua família, o imposto de renda da sua família, etc. É dividido por todos os componentes do núcleo familiar. E se você, por componente, der menos de 13 mil euros por ano, você é isento completamente da taxa universitária. Isso também muda de universidade para universidade. Cada universidade é um reino, né? Porque desde 1400, 1300 que as universidades estão funcionando, então elas têm muita autonomia para operar como elas melhor preferirem. E então, a primeira coisa é fazer o indicador socioeconômico, ok? Ele vai determinar, ele vai fazer com que a universidade determine qual vai ser a sua taxa de pagamento, de 0 até o teto máximo. Então, assim, se você não apresentar o indicador socioeconômico dentro dos termos do calendário acadêmico, você paga multa. E se você ultrapassar o limite, o prazo da multa, você vai pagar a taxa maximal, o teto. Então, assim, tem que ficar muito ligado no calendário acadêmico, importantíssimo. Depois tem a questão propriamente bolsa. A bolsa ela pode ser oferecida pelas instituições regionais, Piemonte, Ligúria, Emília-Romagna, Vêneto, né? Aqui não tem estados, né? Aqui tem regiões. Então, assim, o que equivale à região aqui em Torino
é o Piemonte. O que equivale em Sestre é a Ligúria. E daí a instituição pode ser regional, ela pode ser a própria universidade que te dá a bolsa. E normalmente no primeiro ano você concorre à bolsa e no segundo ano você tem que apresentar méritos e, os requisitos econômicos. Sempre assim. Por exemplo, se você conseguir uma bolsa para morar fora, porque aqui, por exemplo, o filho de vocês achou um curso interessante e sai de Sestre e vai para Cinque Terre, ou sai de Sestre vai e vem para Torino, ele pode ter ajuda de custo porque ele é pendolare, porque ele vai e volta, ou porque ele mora fora da sede dele, então ele vai ter ajuda de custo. A bolsa, transporte, moradia. Você pode pedir essas 3 coisas. É muito... não é linear como no Brasil, né? Porque no Brasil você tem as instituições federais que dão as bolsas, que é o CAPES, o CNPq, tem várias instituições no Brasil predispostas para dar a bolsa. Aqui não, aqui pode ser a região, e aí ela vai ter toda as exigências dela. Por exemplo, eu consegui a bolsa de ajuda de custo 1 ano, porque aqui no Piemonte as pessoas acima de 26 anos elas não têm direito à bolsa de estudo de nenhum tipo. Nem para transporte, nem para ajuda de custo, nem para alimentação, zero. Passou de 26 anos, está na graduação, você está velho, vai para casa. Não é isso. É porque eles imaginam a ajuda de custo para a faixa etária, né? Você saiu da escola superior com 19 anos e daí você vai estudar até 26 anos na faculdade. Enfim, não é também um ponto muito diferente no Brasil, porque no Brasil tem uma idade bem diversificada para inscrição. Eu me inscrevi com 20 anos na UFOP. Né? Normalmente as pessoas da minha idade saíam e iam com 17 anos. E na minha sala mesmo sendo federal, eu tinha colegas de 20, 25, 30. Não era só gente de 17. Aí na porta da universidade você vê só aquela faixa etária. Aqui na Itália tem bem esses compartimentos da vida das pessoas, né? Até 19 você faz a escola superior, depois você vai para a universidade, se você casar, acabou tudo, vai casar, ter filho e viver aquela outra vida, enquanto no Brasil a gente tem a vida muito mais dinâmica, né? A gente faz tudo junto. Tudo uma vez só. Queria falar um pouquinho... desculpa. E é isso, assim, quando você consegue a bolsa no primeiro ano, você no ano sucessivo, no ano seguinte, você tem que comprovar seus méritos, tá? Quantos créditos que você conseguiu, suas notas e mais as exigências da instituição que está dando a bolsa. A própria universidade também dá bolsas e aí você tem que verificar de acordo com a universidade onde você vai se inscrever, com a região para onde você está indo. Exato. Sobre validação de título. Quais são as profissões que precisam validar título? Todas. Todas eu precisam. Vi a pergunta dela. Todas. Assim, tu viu? Tá. Eu vi. E como é feita essa validação? A validação é através do conselho acadêmico. Não tem... porque existem 2 tipos de equivalência e equipolência. A equivalência você pode ter para uma coisa específica. Vou prestar concurso na prefeitura, no Comune de Sestre. Tem que ter o curso superior, eu tenho curso superior e eu vou pedir o Ministério da Educação para dar essa certificação para mim. Luana tem curso superior para aquele concurso. Para que a sua profissão tenha validade legal, para que você seja um arquiteto inscrito na Ordem dos Arquitetos da Itália, você tem que ter a validação universitária do seu diploma. Não impede, porém, que você tenha o seu currículo normal e trabalhe num escritório de arquitetura como consulente, como consultor, né, de arquitetura. Aqui, inclusive nas câmaras de comércio, que são os centros, né, que regulam
mais ou menos os trabalhos, os trabalhos comerciais aqui na Itália, eles reconhecem a sua capacidade em uma determinada matéria. Por exemplo, né, não tendo... Conhece, mas não valida, né? Por exemplo, Reconhece, mas não valida. não tendo... aqui no Piemonte você não tem cursos de especialização para tradução, igual na Lombardia precisa ter para você se inscrever na Câmara de Comércio e ter o direito de traduzir no Tribunal de Milano, né? Aqui no Piemonte você não precisa, você se inscreve na Câmara de Comércio diretamente, levando uma recomendação, um comprovante que você trabalhou na língua, você está se prestando para fazer as traduções, e aí eles te reconhecem como expert naquele assunto, que você tem uma expertise naquele assunto. Se tiver necessidade e os diretores da Câmara de Comércio acharem necessários, eles vão te pedir para fazer uma prova. Mas você consegue, em alguns casos, por exemplo, para pintores, pedreiros, etc., comprovar a sua expertise, o seu conhecimento naquela profissão, e você consegue se inscrever na Câmara de Comércio como pedreiro. É a mesma coisa para o arquiteto. Você pode se inscrever como consultor de arquitetura na Câmara de Comércio e trabalhar como consultor, mas você não pode assinar projetos, porque o seu diploma ele não te dá, ele não vai ser reconhecido legalmente. E nem pode se inscrever na ordem, então não pode a todos os efeitos trabalhar. Temos duas perguntas. Uma referente a se a validação é a mesma coisa que a declaração de valor. Não. A declaração de valor é mais ou menos... a declaração de valor você vai fazer ela no consulado italiano no Brasil e ela vai dizer: Luana se formou na escola superior, né, no 2º grau brasileiro, e está apta para continuar seus estudos na universidade. Quer dizer, essa declaração de valor. Exato. Inclusive, a Luana estudou na universidade e está apta para ter o título validado na Itália, porque o curso superior dela, né, o curso de graduação dela no Brasil é reconhecido pelo MEC. Ela está apta para a validação das matérias na universidade italiana. É isso que a declaração de valor é uma declaração de valor dos estudos que você concluiu no Brasil, enquanto a validação do título é o que você vai fazer aqui na Itália. E onde é feita a validação do título? Nas universidades específicas, onde tu quer discussão. Exato, você vai ter que procurar o setor de estudantes estrangeiros. Como é feito o visto de estudo, a gente já falou. E quanto tempo leva? Aí a pergunta é uma pergunta bem capciosa, no sentido que depende do consulado que você vai procurar. A declaração de valor tem que ser feita no consulado, né? Italiano no Brasil. A declaração de valor ela funciona exatamente como a apostila. Você só consegue no lugar onde que o documento ou que o curso foi concluído. Tá, mas e no caso que ela tem residência aqui na Itália? Ela já mora aqui. Ela já mora aqui. Não tem problema, porque é o lugar onde que ela se formou. Se ela se formou em Porto Alegre, ela tem que pedir para o consulado italiano em Porto Alegre para que declare a validade do diploma dela. Já sou formado no Brasil, mas como sou ítalo-brasileira, pretendo ir para a Itália e fazer outra graduação. Ela pergunta se isso aqui é possível. Possibilíssimo, muito possível, e tem que fazer o mesmo procedimento de validação junto ao conselho acadêmico, e aí eles vão no sentido que se você vai fazer um curso que é similar ao curso que você já fez no Brasil, você pode aproveitar matérias, quem sabe, inclusive, economizar 1 ano de taxas universitárias, né? E eu fiz assim, eu eliminei matérias de história, eu fiz comunicação intercultural e formei em 2 anos ao invés de 3. Ao invés de 3. Tá.
Poderia comentar se temos graduação no Brasil, mestrado no Brasil e na Europa, e doutorado europeu. Como seguir um Pós-doc deve ser. É. Pós-doc na Itália. Pois é, o pós-doc, ele tem que... o pós-doc, ele funciona mais ou menos como um master, né? Você pode se inscrever diretamente, mas depende da universidade, O pós-doc aqui, ele é bem... o seu contato com o professor que está promovendo o projeto. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um projeto sobre o Palo Ducal de Gênova. Eu sou um professor e estou fazendo um doutorado a esse respeito. E em seguida vai ter o pós-doutorado sobre isso. Se me manda um e-mail, um estudante do Brasil, dizendo, olha, professora Tosato, eu tenho esse currículo sobre o Palácio Ducal de Gênova, você tem interesse de me aprovar no seu pós-doutorado? É mais uma relação, o pós-doutorado é bem uma relação bem mais estreita que você tem com o professor. Claro que passa pelas instituições, mas é o professor em si que vai escolher os componentes do pós-doutorado. Que aspecto a cidadania italiana beneficia a questão do estudo na Europa? Que você não vai ter que pedir o visto. Em termos de custo, muitas pessoas perguntam em termos de custo, né? Quanto seria uma graduação para uma pessoa que tenha a cidadania italiana e para aquela estrangeira que não tem a cidadania italiana? Não muda, porque você vai pagar o que você ganha. Se você tem permesso de soggiorno, se você tem cidadania italiana, se você tem um visto de estudante, você vai pagar de acordo com o patrimônio da sua família e o seu imposto de renda. Seja o patrimônio italiano, seja o salário italiano ou brasileiro. Então, assim, a questão de que tipo de documento que você tem para se inscrever na universidade italiana não muda muito o custo da mensalidade, da taxa, né?